aqui no SolidWorks, porque afinal é muito importante você modelar uma peça e saber juntar ela com outras para fazer aí uma máquina, fazer uma ferramenta, seja lá qual for o tipo de projeto que você precisa. E sempre existe muitas dúvidas sobre como iniciar uma montagem, como fazer os posicionamentos, como que você pode criar mecanismo para analisar o comportamento de um conjunto mesmo antes de fazer um protótipo, que eu acredito que é uma fase muito importante de qualquer projeto. E aqui eu tenho como referência algumas peças que eu montei, só para exemplificar algumas coisas muito importantes, e essa aula aqui vai te ajudar muito. Então já deixa um like para fortalecer o canal, inscreva-se e vamos lá. E comenta aqui embaixo, dê sugestões de conteúdo e se houver alguma dúvida aqui, ó, comenta aqui embaixo, de verdade. Porque aí eu tô de olho, consigo criar conteúdo em cima e te ajudar nessa jornada. Qual que é o grande lance? Vamos partir do princípio. Qual que é o princípio? Iniciar aqui, ó, em novo, uma nova peça, montagem ou desenho. Esses são os três pilares aí do SolidWorks. É possível que você já tenha feito várias peças, até se arriscou nas montagens, mas ainda falta entender um pouco o jogo, né? E aqui é detalhar desenho. Fechou. Repara que eu tenho aqui, ó, um pistão. Se eu selecionar a cabeça do pistão com o botão esquerdo do mouse, que é o botão para a gente fazer movimentação, eu tenho uma restrição linear, tá vendo? Por conta de um posicionamento. Já vou mostrar. Porém, se eu pegar a haste aqui, ó, repara que eu já consigo fazer uma movimentação muito semelhante ao mecanismo mesmo do motor, né? Ao bloco lá em funcionamento. Só faltou aqui o vira-brequim. Inclusive tem aula aqui no canal sobre o motor que é bem bacana. Aí repara, ó, que eu tenho essa movimentação, mas para criar esse tipo de montagem eu preciso seguir algumas referências importantes. Repare que eu tenho aqui já um conjunto articulado e eu quando mexo ele, ó, ele tem um movimento um pouco até aqui aleatório. Eu até pego o botão direito aqui do mouse para poder girar, porque esse cara ele está totalmente solto no espaço. E esse aqui, ele já tem uma restrição. Eu não consigo, por exemplo, pegar essa camisa e movimentar. Por quê? Ela está fixa dentro desse ambiente 3D aqui, que é infinito. Então, primeira lição. A sua montagem, ela precisa ficar fixa em um local. Em que local é esse, Felipe? Pelo amor de Deus, eu não estou vendo nada aqui. É a origem, meu caro. Se eu vir aqui, ó, no olho e habilitar a origem, repara que ele vai mostrar a origem de todos os desenhos, de todos os componentes aqui, inclusive a origem da própria montagem. Por isso que todas as minhas aulas eu entro nessa questão de habilitar a origem para começar o desenho. Porque se você não tomar cuidado com isso na modelagem e na montagem, você vai ter problema lá na frente. E dependendo, não vale nem a pena você fazer ali um ajuste, você vai ter que recomeçar o projeto. Então vamos partir do começo aqui, ó. Vamos lá, princípios. Sempre quando você vai iniciar uma nova montagem, você precisa entender que isso aqui é um ambiente 3D, certo? Você precisa das referências e a sua primeira peça a ser inserida aqui, ela sempre vai ser fixa, logo de cara. E repara que se eu vir aqui no olho e já habilitar a origem, eu vou ter logo ela disponível para mim. Deixa eu abrir um componente aqui que fica mais fácil para exemplificar. Eu vou pegar essa peça. Deixa eu pegar essa daqui. Inclusive, se você quiser dar uma treinada, eu vou disponibilizar esses componentes aqui na descrição do vídeo. Aí você consegue baixar em step e fazer uma montagem. Apesar que tem aula aqui no canal sobre essas modelagens. Eu vou inclusive deixar na descrição também os links das aulas aí. Bom, abri ali, deixa eu ver. Fechou. Eu abri uma montagem nova, beleza? Então, primeiro passo. Ele até fechou a janela aqui. Essa janela aqui eu inseri componentes. Eu preciso inserir o primeiro componente da minha montagem geral. Então eu vou pegar, ó, por exemplo, a transmissão junta, que é essa peça, e eu vou posicionar na minha origem. Então, basicamente, eu vou levar a ponta do mouse para lá e ele vai magnetizar, ele automaticamente se posiciona, ele reconhece isso. E eu vou dar um clique. E essa peça aqui, ela
está fixa no espaço. Tanto é que se eu clicar com o botão direito, vir aqui ó, em flutuar, eu consigo soltar ela. Por que isso não é interessante? Porque dificilmente você vai conseguir fazer um posicionamento legal dos outros componentes se o primeiro não está fixo. A não ser que o seu interesse realmente seja deixar todo o conjunto solto. Porque você vai fazer um posicionamento com plano, alguma outra peça, isso é algo bem específico, entende? Então, de modo geral, como regra, já trata essa questão de primeira peça, ela é fixa e o resto aí você vai ter mais tranquilidade. E no dia que você precisar deixar o primeiro componente solto, você vai saber que é a hora certa, fechou? Então deixa eu dar o Ctrl Z aqui, ó, e inserir novamente. Fechou. Então, primeiro passo, ó, eu vou pegar e inserir aqui o acoplamento da junta. São peças extremamente simples na questão da modelagem em si. E como que a gente posiciona? Eu quero posicionar esse garfo dela aqui, ó, nesse garfo. Eu tenho aqui esses dois furos, vou usar eles como referência para fazer um posicionamento concêntrico, como se houvesse um pino ali. E como que eu prefiro fazer? Eu sempre posiciono a peça de uma forma o mais certa possível de cara. Então, com o botão direito do mouse, eu vou rotacionar essa peça para baixo. Ó. Eu consigo rotacionar ela dentro do próprio eixo em todos os sentidos aí. Repare que ela não vai se mover, né, no posicionamento, apenas girar. Se você clicar com o esquerdo, o que acontece é movimentar ela aí em todas as direções. Então eu deixo mais ou menos posicionado, ó. Isso facilita. Aí eu seleciono essa face e essa outra face apertando Ctrl no teclado sempre. Você vai selecionar mais de um item, Ctrl no teclado, assim você consegue definir. E o processo de montagem é realmente você imaginar ali as faces dentro do próprio eixo, que o Solid ele é inteligente, ele reconhece o que você quer fazer. Porém, você precisa ter aí uma clareza sobre aquilo que você quer, que ele vai te ajudar. Então, ó, selecionei essas duas faces, venho aqui em posicionar e repare que automaticamente ele já moveu a minha peça ali e definiu um posicionamento. Ele me dá esses posicionamentos conforme atalho aqui, ó. Tá vendo que eu tenho todos os posicionamentos, se você já souber qual é, e na esquerda tem a mesma coisa, paralelo, perpendicular, tangente, concêntrico, tá vendo? Eu consigo até bloquear a rotação dele. Aqui é que ele ficou aqui, ó, eu consigo rotacionar o sentido. Confirmo o comando, ficou posicionado. Então, o posicionamento dele, ó, ficou centralizado aqui no mesmo eixo. Ou seja, é como se houvesse um pino imaginário aqui que realmente está travando, certo? Agora, o que eu faço, por exemplo? Eu quero centralizar essas duas faces aqui. Por que está acontecendo isso? Eu quero centralizar, ó, essas quatro faces. Imagine que eu queira realmente deixar ele assim, ó, perfeitamente certinho. Como que eu posso fazer? Apertando Ctrl no teclado, eu seleciono essa face, essa aqui, ó, e eu posso essas duas faces e essas duas faces aqui, ó, de dentro. Repare que eu selecionei quatro faces, então quando você quer fazer uma simetria, eu já mudei o plano aqui porque tá vendo que essa face aqui não é plana? Até entra uma lição, ó. Selecionei essas duas faces aqui e essas duas, ou seja, eu tenho duas faces de uma única peça e duas da outra. O que o Solid vai entender? Ele vai querer centralizar elas, criar uma simetria. Aí eu vou aqui em posicionar, já vou explicar essa questão, ó, e olha onde ele vai posicionar. Observou? Ele centralizou, então eu vou dar um OK aqui e eu consigo rotacionar. Se eu entrar naquele posicionamento lá, aqui, ó, em acoplamento, repare que na árvore de projetos eu tenho a peça, os posicionamentos dela, todos os posicionamentos que você vai inserir estão aqui. Então, se você precisa remover um posicionamento, só você vir aqui e deletar que ele apaga. Ou você clica com o botão direito, editar, você consegue aí fazer as edições
e definir um outro posicionamento, por exemplo. Aqui, ó, eu vou bloquear a rotação. Aí olha o que vai acontecer. Ele não fica girando. Ou seja, eu não preciso criar mais um recurso para bloquear essa rotação. Dentro da mesma de concêntrico eu já consigo inserir aí essa informação. Isso aqui é no Solid mais recente, tá? Se eu não me engano foi em 2018. Se você tiver um antigo pode ser que não tenha a mesma coisa. Isso para você ter uma noção do que se altera nas versões futuras do Solid. Não é nada muito grave, é diferente. Às vezes é um botão a mais assim que ele adiciona para melhorar a vida aí da gente que projeta. Então, ó, eu confirmei. Aí tá vendo que a peça entrou dentro aqui da outra? O que eu posso fazer na montagem? Qual que é a grande vantagem? Eu, Felipe, como que eu projeto? Eu costumo desenvolver as peças jogando dentro da montagem, ao mesmo tempo vou modelando e montando e no final eu tenho todo o projeto já pronto. Se você é meu aluno, você já deve ter visto isso, inclusive tem vaga aberta aí para formação em SolidWorks. E para você que vê meus vídeos aqui no canal, tem uma oferta, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem um link aí. E é assim, meu caro, é a opção aí para você poder realmente aprender o Solid a fazer projeto, tanto para entrar no mercado de trabalho, você quer empreender, você que... Eu tenho um aluno também que é empresário, que gosta ali de dar uma brincada com software para fazer alguns projetos. Se é seu perfil, o curso é legal para ti também, porque vai encurtar o tempo de aprendizagem. Aqui no YouTube você tem que procurar conteúdo aqui e ali, tirar dúvida sozinho, né? E fica complicado. Então, dentro aí da formação, você vai ter minha ajuda e do meu time para poder colaborar contigo e com certeza é uma jornada mais direcionada aí para o seu futuro. Tá na descrição e no primeiro link nos comentários, fechou? Vamos lá, ó. Eu vou clicar duas vezes aqui nessa peça para ter acesso à árvore de projetos. Tá vendo? 65 milímetros. Eu vou clicar aqui duas vezes e eu vou alterar para 100 milímetros. Você vai ver o que vai acontecer, ó. Olha lá, ele aumentou, né? Mas aqui dentro tá a mesma coisa. Então eu vou clicar duas vezes aqui. Aqui de 35 vou aumentar para 50. O que acontece? Para fazer esse posicionamento de simetria que a gente fez, que eu fiz aqui mostrando para você, eu preciso ter faces planas. Se eu selecionar essa face aqui, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque o SolidWorks não vai reconhecer. Vou até fazer um teste aqui para você observar. Ó, tá vendo que eu alterei a peça? Ficou totalmente fora de contexto, mas para você entender que dá para fazer isso, tá? Você vai fazendo os posicionamentos e você consegue alterando a peça conforme você vai criando a montagem. Isso ajuda muito e acelera muito o processo. Aí as primeiras peças que você coloca são peças mais fixas. Pô, você está fazendo uma base estrutural. Você primeiro tem que pensar realmente na estrutura básica do que você está desenvolvendo. Realmente como se você estivesse montando na vida real, tá? É uma mesa. A mesa você vai ter o tampão e os quatro pés. Por onde você começa? Pela mesa, né? Pelo tampão. Posiciona centralizado, depois você coloca os quatro pés e outras coisas que elas vão ter. Então isso é processo, tá? Processo de desenvolvimento de montagem. E é algo que você pega com o tempo. Se você tem muita dificuldade, não esquenta que tá tudo certo. Ó, eu vou sair aqui dessa montagem e voltar lá na anterior. Agora que você já entendeu esse conceito, inclusive, olha aqui eu alterei a peça e isso é muito importante. Você tem uma peça em uma montagem, você vai usar essa mesma peça em uma outra, você precisa individualizar ela, fazer uma cópia e utilizar de forma separada com outro nome, porque senão você vai ter esse problema aqui, ó, vai alterar projetos antigos e isso não é bom para ti. Aqui nesse caso, eu quero trazer uma outra referência para ti. Por exemplo, eu tenho aqui o pistão, certo? Repare que o pistão ele só vai até determinado ponto e volta. Eu não consigo mais puxar, tá vendo? Não sou eu que estou limitando. Realmente existe aqui, ó, um limite. Tem um recurso para isso. Eu vou te mostrar. Como que eu posso explorar os posicionamentos das peças? Clicando nela.
eu dou um clique, eu venho aqui, ó, a cabeça do pistão, abro a pasta dos posicionamentos, eu tenho aqui todos os posicionamentos e repare que eu tenho um aqui, ó, chamado distância limite. Se eu clicar nele e vir, eu vou conseguir editar essas distâncias que eu defini como limite. Como que a gente faz isso? Eu vou apagar ela aqui para você ver, ó. Apaguei. E repare que agora o pistão ele sai ali da camisa, tá vendo? Então, como que eu faço isso? Seguinte, ó. Eu preciso de duas faces como referência. No caso, vou selecionar essa aqui da cabeça aí do pistão e essa face aqui, ó. Posicionar. A primeira coisa que ele vai fazer, definir como coincidente. O que que é isso, coincidente? Ele vai colar as duas faces. Se você selecionou a aresta, ele vai colar as duas arestas. Ou seja, ele vai deixar junto as referências que você definiu. Se você quer que seja paralelo, ele vai só manter o posicionamento das faces em paralelo e você não consegue inclinar, por exemplo. A não ser que você incline as duas juntas. Perpendicular, enfim. Aqui nós temos, ó, uma opção de inserir uma distância. Só que é uma distância fixa. Se eu colocar aqui 50 milímetros na distância, repare que ele posicionou, olha lá de novo, ó. Vou colocar 90. Descer um pouco mais, né? Eu confirmo aqui o comando e eu não consigo mexer esse pistão, eu não consigo ir para frente e para trás. E como que eu resolvo isso? Faço aquele jogo, né, de limitar o pistão. Eu venho aqui em distância, editar recurso. E ao invés de marcar esse cara, eu venho aqui, ó, em avançado. E aqui eu tenho as distâncias já acionadas, tá vendo? E repare que eu tenho uma distância mínima e uma distância máxima. O que eu vou fazer na mínima? Eu vou zerar. Vou colocar aqui 0 e para testar esse valor, assim que você digitar aqui, ó, na distância mínima, digita aqui também nessa distância nominal que coloca 0. Ele vai juntar ali. Agora aqui, ó, distância máxima. Qual que vai ser a distância máxima? Eu vou colocar 100 milímetros. E aqui para testar, depois que eu digitei, eu venho aqui, ó, 100 milímetros. Beleza. Confirmo o comando. E olha o que vai acontecer. Eu tenho uma limitação. Dessa forma, se você tem algum tipo de mecanismo aqui, ó, aqui em cima, e você tem um pistão, por exemplo, apontando ou fazendo movimentação, você consegue manter linear também esse eixo para ele acionar alguma coisa. Isso aqui a gente aplica para fazer motor. É infinitas possibilidades, na verdade. O importante é você, de acordo aí com a sua criatividade, entender que esses recursos eles vão te ajudar muito. Outro aspecto, ó. Repare que eu tenho aqui esses dois componentes. E se eu for observar, deixa eu mostrar como que é aqui. É aquele mesmo esquema que eu te mostrei agora alguns minutos atrás. Eu tenho dois furos, tá vendo? Criando uma simetria. E quando eu olho aqui a haste, tá vendo? Ela tem um furo também. Aí eu coloco os dois como coincidente. Defino aquele posicionamento, ó, selecionando essas duas faces aqui e essas duas faces planas internas. Tá vendo? Aquela ali e essa daqui, ó. Dessa forma ele reconhece automaticamente. Então é exatamente isso que está posicionando aqui nesse caso. Então assim, cara, não vale a pena... Eu não quero fazer um vídeo aqui explicando todos os recursos possíveis da montagem. Eu quis trazer os princípios para você entender como que funciona a coisa. Porque conforme você vai avançando aí nos projetos, ó, quero até mostrar esse aqui. Conforme você vai avançando nos projetos, é muito importante seguir o processo certo para que você não tenha muito retrabalho, tá? Então dedica tempo para isso, treine a montagem. Isso aqui é um belo exemplo, é uma máquina, é um termorregulador que os alunos aí do meu curso estão desenvolvendo. Inclusive, novamente, está na descrição do vídeo. E todo o posicionamento ele foi feito calculado, com processo, seguindo exatamente esses princípios que eu te falei. Nós temos aqui a peça que está centralizada na origem, adivinha qual que é? Vou te dar aí 5 segundos. Pensa. Pensou? É a base. Por quê? A base do equipamento é aquilo que vai realmente definir todo o contexto restante.
Inclusive, se você observar, é a peça 01 aqui. E a peça que foi primeiro inserida na montagem. Quando eu isolo ela, quando eu isolo aqui a peça e habilito a origem, você vai observar, ó. Olha só, a origem da montagem está alinhada com a origem da base. E quando eu pego os 3 planos aqui da nossa montagem, o plano superior, o frontal e o direito, a minha peça base está muito bem centralizada nele. E ela está fixa, ela não se move no espaço. Sendo assim, conforme eu for inserindo os outros componentes aqui do meu projeto, tudo vai ficando fixo, bem comportado, e eu consigo definir um posicionamento livre em algumas restrições, igual eu fui te mostrando, ó. Essa válvula aqui, se eu não me engano, ela está girando. Por quê? Ela está com posicionamento concêntrico, ela também tem um posicionamento em relação aqui, ó, a rosca, né, da ponta roscada, e a outra também, ou seja, uma distância específica, ainda tem folga, né, caso não entre tudo lá na montagem real, que é muito importante, inclusive, se você... repare que está mais ou menos no meio aqui, ó, por quê? Dependendo da rosca, da qualidade, você vai na parte da montagem vai conseguir fazer ali o aperto até mais ou menos o máximo. Ou dependendo da rosca, que acontece muito, especialmente em inox, que é caro, então muitos optam aí por um material até não tão legal, dificilmente vai conseguir ter uma rosca ali. Então no projeto eu já consigo prever, ó, definir que essa válvula tem o mínimo e o máximo. E se eu precisar alterar alguma coisa na minha montagem, eu não vou bagunçar tudo, eu consigo alterar um único componente, entendeu? Então assim, minha visão para você, dedique tempo para isso, faça as peças e vai montando, detalha também, siga todo o procedimento para fazer o projeto, porque se você parar só na modelagem, você vai ter um conhecimento muito raso. Se você parar só na montagem, também o seu conhecimento ele não está sendo tão aproveitado. Agora, quando você detalha o seu projeto, colocar todas as cotas e fazer ele redondinho, você simulou a vida real aí de um projeto. Então, isso te prepara muito para aquilo que você quer fazer. Deu para pegar a visão? O que vocês acharam dessa aula? Comenta aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião, o quanto esse conteúdo está te ajudando. Inclusive, quero um feedback seu sobre como que você está aprendendo. Se quer entrar em algum grupo no WhatsApp, tem na descrição do vídeo também. Segue meu Instagram nas redes sociais e não perca nossos conteúdos que estão sempre chegando aqui para atender as suas necessidades. Fechou? Tamo junto, vamos para cima e até a próxima, hein? É nóis, espero que tenha gostado da aula. E aí, beleza? Gostou dessa aula? Eu espero que sim e saiba que você pode ter acesso a muito mais conteúdo se você precisa aprender SolidWorks e não sabe nem por onde começar. Aqui no canal tem um curso gratuito de Solid para você, meu querido, que precisa destravar e sair do zero e realmente avançar nessa ferramenta. Olha essa aula, é um braço robótico, é uma das aulas desse curso gratuito, então você vai ser totalmente transformado e aprender de uma forma como você nunca imaginou. Então, meu querido, aqui na descrição do vídeo você encontra aí o link para acessar esse curso gratuito e também obter aí material, um portfólio, um certificado e ser alguém que realmente conseguiu destravar o SolidWorks e dar o próximo passo. Se você é essa pessoa, já se inscreva, participe do curso gratuito, inscreva-se no canal e vamos para cima. Até a próxima.